Dando sequência na nossa série de vídeos sobre reforma da Previdência, eu estou aqui com a doutora Júlia Braun Batista, que é advogada e especialista em direito previdenciário, e iremos falar sobre as alterações nos cálculos da Previdência. Eu sou a Gabriela Keller, do setor de pós-graduação do CEISC, e esse é o nosso quadro Fale com a Especialista. Doutora Júlia, seja bem-vinda então novamente. Para iniciar nossa conversa, eu te pergunto, como ficaram as alterações nos cálculos da Previdência? Certo. Essas alterações são bem complexas. Nós tínhamos algumas modalidades de cálculo antes da vigência da emenda constitucional número 103, que elas variavam muito de acordo com a modalidade da aposentadoria. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição se fazia um cálculo da média das 80% maiores contribuições desde julho de 94 para frente. Julho de 94 em função de uma mudança de moeda, para não ter que ficar fazendo conversões, e se tinha o descarte das 20% menores contribuições. Então a gente chegava aí a uma média das 80% maiores contribuições, e sobre essa média se aplica o tal do fator previdenciário, que todo mundo fala, né? O fator previdenciário comia uma parte da aposentadoria. O fator previdenciário, o raciocínio do cálculo é mais ou menos como se a União já tivesse dito que os segurados só se aposentam por idade. Então, sempre que eles se aposentarem antes desta idade, quanto mais jovem ele for, maior é o desconto que ele vai dar por estar antecipando a aposentadoria. A lógica do fator previdenciário é essa, o cálculo é super complexo, leva em conta a expectativa de vida daquele momento do encaminhamento da aposentadoria. Então, por esses motivos, quanto mais jovem tu te aposentava e menos tempo de contribuição tu tivesse, maior era o desconto. Já nas outras modalidades de aposentadoria, como na aposentadoria por idade, o cálculo da média era o mesmo, e isso para todos os benefícios antes da vigência da emenda constitucional número 103, se tinha o descarte das 20% menores contribuições para alcançar a média, e na aposentadoria por idade começava-se no índice de 70%. A cada um ano de contribuição era 1% a mais sobre esses 70%. Então as regras gerais eram essas. As aposentadorias dos professores também se calculava a média e se aplicava o tal do fator previdenciário. Tinha até discussão jurídica, tem tese revisional de que a aposentadoria do professor não deveria aplicar fator, mas é outra circunstância. A partir da emenda constitucional número 103, qualquer aposentadoria, absolutamente qualquer modalidade de aposentadoria, se calcula a média de todas as contribuições. Então, só de eu não ter mais o descarte das 20% menores contribuições, já muda significativamente o valor desta média contributiva. Em torno de 20% a 30% do valor já decai, em função dessa técnica de cálculo. Claro que cada caso é um caso, tem que ser analisado, tem que botar todos esses salários na ponta do lápis e fazer uma avaliação. Mas a gente já tem esse primeiro índice que muda muito. E a regra geral de cálculo depois da emenda constitucional número 103 é que até 15 ou 20 anos de contribuição, 15 mulher, 20 homem, se aplica 60% dessa média. A cada um ano a mais desse limite é 2% a mais sobre os 60%. A vantagem é que agora dá para se aposentar acima de 100%. Então não tem o limite de que na aposentadoria por idade antiga era no máximo até 100%. Claro que para chegar acima de 100% a pessoa tem que se aposentar praticamente aos 90 anos de idade, mas aí é outra situação, tá? Então essa técnica em geral muda muito, tá? A mudança é muito significativa em relação ao valor. Cálculo da média e essa questão do coeficiente que muda também significativamente. E quais foram as principais mudanças no caso de pensão por morte? Pensão por morte tem mudança muito significativa. Antes da emenda constitucional, se uma pessoa ainda estava trabalhando e ela viesse a falecer, a pensão por morte seria calculado pela média das suas 80% maiores contribuições. Esse valor da média seria o valor da pensão por morte. Claro que aí seria dividido pelo número de dependentes, quando era um companheiro ou uma companheira, tem um tempo ainda que vai se receber esse benefício de acordo com a idade. Então tinha toda aquela questão das viúvas, que se falava muito das viúvas jovens, que vinham recebendo uma pensão vitalícia. Então isso há muito tempo já mudou. Dependendo da idade desse companheiro ou dessa companheira, tinha um número de meses a receber o benefício. Com a regra nova, a gente não tem mais esse cálculo de 100% da média.
se aplica esse mesmo coeficiente que eu falei anteriormente. Então, na pensão por morte, quando a pessoa ainda estava na ativa, o benefício dela vai ser calculado. 100% das suas contribuições, faz a média de todas elas, não tem mais o descarte das 20% menores, e se aplica também esse coeficiente de 60% para quem 15 ou 20 anos de contribuição, mulher ou homem, e a cada ano acima desse limite, 2% a mais dessa média. Isso é muito perigoso, porque se a gente tem uma pessoa que viveu com uma renda de R$5.000 durante 14 anos, a aposentadoria, a pensão por morte que essa pessoa vai deixar, o valor cai significativamente. Porque eu calculo a média, digamos que desse 5.000, a pensão por morte vai ser de 60% só. E antigamente era de 100%. Quando a pessoa já estava aposentada, é o valor da aposentadoria que passa adiante, né? Na regra antiga. Na regra nova, tem essa questão de cotas, né? O valor por cota familiar. Então, sempre começa em 50%, e a cada dependente é 10%. Então, se eu deixei um dependente, é 60% do valor. Se eu deixo 2 dependentes, 70% dessa média e aplicando ainda o coeficiente de 70% mais 2 a cada ano acima desse limite. Então, é uma mudança de um dia de óbito. Pessoa que venha a falecer no dia 12 de novembro ou no dia 13 de novembro, cai praticamente pela metade o valor da pensão por morte. Então, com esses principais apontamentos sobre os cálculos previdenciários, encerramos nosso segundo vídeo da sequência sobre reforma da Previdência. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e deixar as suas principais dúvidas aqui embaixo.